na cidade de Aquidauana, no Mato Grosso do Sul, onde eu pretendo dar viagem o mais rápido possível, tá. Infelizmente, eu tinha até pensado em morar aqui, porque eu estava de mudança, tô de mudança, né, estava saindo do país, tô de mudança e, não à toa eu trouxe, eu tô com muito peso, tá. Acabou que eu resolvi ficar pelos motivos que eu já contei para vocês, roubaram meus documentos e blá, 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 não aguento mais esse assunto, mas, a parte legal é que eu estou conseguindo dar continuidade, dar andamento, ainda que eu esteja sofrendo os mesmos problemas que eu estava sofrendo no Rio, Petrópolis, entre outros lugares, tá. Não foi pouca coisa, todo mundo já sabe da história que está acontecendo, as mesmas pessoas vieram aqui fazer as mesmas coisas, enfim, eu já perdi as esperanças de que isso tenha alguma solução, mas, perdi as esperanças não, né, eu acredito que a justiça chega uma hora para todos, tá. A justiça chega principalmente quando se tratam de crianças, né, de exploração infantil, entre outros, que nós sabemos que tem acontecido, o suficiente no nosso país, e não para menos, as coisas não se resolvem, né, e caso esses crimes não sejam, de alguma forma, esclarecidos e nem freados, né, alguma coisa nesse sentido, eu não tenho muita esperança para o futuro não, tá. A não ser que, obviamente, que com essas acusações, né, e principalmente com essa decisão que o STF tomou hoje, né, em relação ao Donald Trump, ela é muito bem-vinda, porque conversa diretamente com o assunto tráfico humano, do qual ele eh, é um dos, como é que se chama? É um dos principais atores dentro do cenário da exploração infantil internacional, tá. Então, essa decisão, em relação a ele, do STF, é um grande passo, não apenas para o Brasil, mas em relação a toda a população do planeta que está sendo diretamente afetada por esses homens, né, por esse conglomerado, de tráfico humano internacional, tá, que tem raízes profundas nos Estados Unidos e está sendo disseminado, por toda o continente todos os continentes das Américas, por todas as Américas e por todos os outros continentes, tá. Sendo assim, eu acredito que essas coisas uma hora vão chegar a uma solução plausível, né, no quesito combate ao tráfico humano, no século XXI. Tráfico humano esse que não apresenta as mesmas características, por exemplo, da escravidão, né, como nós conhecemos diretamente, né, que foi tão perpetrada na nossa história ao longo de mais de 500 anos, se bobear, né, já datam mais de 500 anos, acredito, tá. A escravidão ela veio mudando de formato, né, até chegar à forma que chegou hoje, que é uma forma velada, né, que é como se não existisse, né, como se a gente inclusive, as pessoas não entenderem o que é o trabalho escravo, né, não entenderem os prejuízos que a escala 6 por 1 causa à saúde da própria população, né, aos prejuízos e não darem valor ao seu próprio trabalho, né, tanto é que tinha gente contra, gente contra que eu digo, parte da população não estava a favor do fim da escala 6 por 1, né, o que é realmente estarrecedor de ver, porque quando a gente percebe isso vindo, das camadas superiores, é mais natural, né, que nós aceitemos como uma coisa normal, afinal, né, nós somos todos, eh, podemos dizer que somos todos dirigidos pelo patronato, né, por uma camada da sociedade extremamente, eh, asfixiadora, né, que está sempre tentando
manter o controle, de todas as situações, inclusive dos nossos corpos, tá, principalmente agora com o avanço da inteligência artificial, tá. E outra coisa, eu estava assistindo uma série que fala bem sobre isso, tá. Que tá muito boa essa série, Futuro Deserto, tá. Na Netflix agora, é novinha, assistam, porque realmente é muito boa a série e ela conversa exatamente sobre essa transição, tá. A transição do trabalho humano, para o trabalho das máquinas. De que forma que isso pode agir em prol da humanidade e também contra a vida humana. Mas é uma questão também muito filosófica, mas uma coisa é inevitável, tá, muitos trabalhos serão substituídos, isso é certo, tá, muitos trabalhos de agora serão facilmente substituídos pelas máquinas, principalmente porque a população não está estudando o suficiente para ser capaz, de se manterem nos seus cargos sem a necessidade, de uma inteligência artificial, tá. As pessoas não estão se dando conta da gravidade da situação e não estão se especializando, quer seja, dentro do seu, campo de trabalho, quer seja para sair dele e alcançar uma coisa melhor, tá. Então essa estagnação, da educação social, ela também conversa diretamente com essa facilidade, com que esses caras não vão nem pensar 2 vezes antes de nos substituir por uma máquina, tá. Principalmente, quando, se independente se a máquina faça o trabalho melhor do que o ser humano ou não, tá. Porque ainda que a máquina não faça um trabalho suficientemente bom como o de um ser humano, um dia ela vai fazer, tá. E esse um dia não vai demorar muito não. Como programadora, eu sei do que eu estou falando. É extremamente os recursos que nós temos, quando programamos usando a inteligência artificial, eles são infinitos. E não acreditem vocês que aquela receita de bolo que está escrito, que foi escrita pelo Asimov, né, Isaac Asimov, não sei se vocês leram, no Eu, Robô, acho que é o Eu, Robô que foi do Asimov, agora eu também não sei. Tem vários livros sobre o assunto, tá. Mas, essa que tem aquelas 3 leis que a máquina não vai poder se autoprogramar, vocês não acreditam que em pleno século XXI alguém vai seguir essas leis à risca, né, na programação. Eu não acredito nisso. Aí esse filme, essa série, Futuro Deserto, ela conversa exatamente muito bem sobre esse assunto, né, que é o assunto da ética sendo aplicada, na pro na no na utilização da inteligência artificial, em todas as suas formas, inclusive, quando ela começa a se autoprogramar. Isso já está acontecendo, tá, já está acontecendo, porque o aprendizado das máquinas, ele também, já pode ser considerado, a própria inteligência artificial, ela já pode ser considerada uma autoprogramação, visto que ela está absorvendo dados constantemente, uma quantidade absurda de dados, né, que são o big data, e sendo assim, ela está aprendendo, né, com todo esse conteúdo, e não só aprendendo, como executando ordens o tempo todo, comandadas por nós, inclusive através das plataformas que nós estamos usando. Então, nós estamos o tempo todo treinando a própria inteligência artificial, ou seja, ela se autoprograma à medida que nós a programamos. É uma atividade, concomitante, concorrente. Ela não é é uma atividade paralela, melhor dizendo, tá? Paralela, e, como é que se diz? É ao mesmo tempo, né? Ela é paralela mesmo, tá? Então, se você, essa teoria de que a máquina não pode se autoprogramar, isso ficou lá atrás, porque isso era antes da inteligência artificial existir, tá? Isso foi essas leis, né, pseudo-leis que foram inventadas pelo ser humano como uma ética, na época que ainda se preocupavam com a ética nesse sentido, elas foram criadas
antes da inteligência artificial. Então, a partir do momento que a inteligência artificial foi colocada em prática, você não pode assumir que ela vá trabalhar a favor dentro desse parâmetro, não vai, tá? Enquanto nós utilizamos a inteligência artificial de qualquer maneira, ela já está nos utilizando, e isso também o próprio aprendizado da máquina já é uma autoprogramação, tá? Então, eu acho muito engraçado as pessoas acharem que uma coisa é independente da outra, não é, tá? Como programadora, eu tenho noção disso e posso afirmar, né, eu não sei quantos outros programadores, eles têm uma visão bastante pragmática e um tanto quanto restrita da inteligência artificial, tá? Não é meu caso, eu levo esse pensamento, essa reflexão para outros, para outros, pontos de vistas que não, se restringem apenas o desenvolvimento de software, tá? Então, ampliando esse conhecimento e sabendo disso, eu já vejo essa autoprogramação como tarefa permanente das máquinas enquanto nós as estamos utilizando, ok? Bom, então eu queria deixar essas palavras aqui, porque eu estou assistindo, né, o Futuro Deserto, recomendo a todos, na Netflix, gente, sensacional, mais uma dessas séries que eu fico apaixonada, e realmente é um assunto a se pensar bastante. Eu quero voltar aqui, porque temos outros assuntos dentro desse conteúdo que está sendo discutido, aliás, pelo senador Bernie Sanders, tá, que está trazendo exatamente esse assunto à tona, quando dá preocupação nos próprios Estados Unidos em relação à utilização do uso da inteligência artificial apenas pelas elites, tá? Porque lá está havendo uma dificuldade de tornar isto uma prática democrática e acessível à população. Não está, tá? E essa mesma dificuldade que eles estão enfrentando lá agora, provável que seja transferida para os nossos países, porque nós temos menos recursos e a tecnologia não é nossa. Nós estamos utilizando a tecnologia emprestada, né? Transferida em parte, nem é toda transferida. Nós não temos acesso a toda a tecnologia, muito menos a tecnologia militar dos Estados Unidos, tá? Que é a que está sugando ainda mais todos os recursos possíveis e investindo pesado na inteligência artificial, quanto na fabricação de robôs humanoides para estratégias de guerra. Tá? Não só robôs, mas os drones, como eu já falei, que são robôs, não deixam de ser, tá? Entre outras máquinas, submarinos, torpedos, mísseis, centenas de robôs voltados para a indústria militar, diretamente para a guerra. Tá? Não existem outros, não existe outra prioridade para o ditador Donald Trump que não a de desenvolver ao máximo a indústria bélica, armamentista, tá? E ele também, deixando isso também, deixando um déficit gigantesco aos outros países em relação à sua tecnologia, porque eles não vão transferir essa tecnologia, eles sequer estão transferindo para a própria população, tá? Então é muita ingenuidade achar que nós poderemos ter algum tipo de acordo ou algum tipo de conversa nesse sentido com essas pessoas, tá? Então eu achei a decisão do STF hoje de extrema importância, não apenas para o nosso país, não, mas por toda a população do planeta que está sendo colocada em risco agora por esse psicopata que não tem uma coisa, não tem outra coisa na cabeça a não ser o desenvolvimento da indústria militar para fins de guerra, né? Não é nem para fins de defesa do seu território, defesa nacional, nada disso. Tá? Os objetivos deles são claros e são diretos. Tá? Em nenhum momento eles também fazem questão de esconder essas coisas. Tá? Então, é sobre isso que eu vou deixar essas palavras aqui hoje e devo retornar ou amanhã ou mais tarde para dar continuidade. Eu quero estudar um pouco o que aconteceu, que eu só escutei a notícia, achei
ótimo, e precisava registrar algumas palavras, ainda antes de estudar, tá. Eu gosto de fazer esse exercício também, escutar a notícia, trazer algumas palavras, depois estudar profundamente e trazer uma reflexão mais profunda, daqui a pouco, ok? Então é o que eu vou fazer e dentro em breve eu retorno para dar continuidade a esse assunto de agora e iniciar outros nos próximos horários, ok? Um beijo para vocês, muito obrigada e até. Deixa eu ver se eu consigo desligar a